Olá pessoal, eu sou o Roberto Andrade da Lixis Soluções Sustentáveis. Desejo a todos vocês um feliz ano de 2019. Vamos dar continuidade ao nosso projeto e dessa vez falando de uma dúvida que afeta várias empresas, que é a calibração dos equipamentos de monitoramento e medição. Vamos lá? O processo de confiabilidade metrológica ele pode ser expresso como estabelecido aqui, nesse fluxo de processo, né? Ele tem três entidades: usuário do equipamento, laboratório externo e laboratório metrológico da organização, né? Então, o processo começa normalmente com o usuário do equipamento adquirindo um determinado equipamento de medição, né? Ou iniciando a utilização de um determinado equipamento de medição, e a partir daí ele remete esse equipamento para o laboratório metrológico. Aqui cabe um esclarecimento: esse laboratório metrológico não necessariamente na organização é um laboratório sofisticado, complexo, depende muito do porte da organização. Tem organizações que têm apenas um responsável pela metrologia da organização. Outras organizações mais complexas e de porte bem maior, elas requerem um laboratório metrológico. Isso vai depender muito do tipo de organização. Então, a primeira etapa é identificar o equipamento de medição, né? Dar identidade a esse equipamento. A partir daí se estabelece o sistema de calibração ou verificação e, seguidamente, nesse planejamento, o acompanhamento, né, do processo de calibração e verificação. Ainda no planejamento se estabelece se essa calibração vai ser feita internamente ou se essa calibração vai ser feita externamente. Se for feita externamente, se seleciona os laboratórios para aquele tipo de grandeza. É interessante que se pense em utilizar a rede brasileira de calibração, que é uma rede que tem uma excelente segurança em relação ao processo metrológico, pois são acompanhadas são credenciadas pelo Inmetro, né? E aí tem todo o seu processo de realização, né, da calibração, e ao final teremos o recebimento pela empresa do equipamento e do seu certificado, que é o produto final desse processo, e aí se aplica o critério de aceitação. Com isso se aprova ou se reprova esse equipamento. Se reprovar esse equipamento, aqui termina o processo. Se for aprovado o equipamento, ocorre a análise periódica desse equipamento, através do próprio acompanhamento do processo de calibração, e a partir daí o equipamento está pronto para ser encaminhado ao usuário para utilização nos seus controles e nos seus acompanhamentos. O importante aqui é que nós vamos tratar de três etapas desse processo de calibração, que são as etapas mais comentadas e mais criticadas aqui no nosso canal, com relação a dúvidas e a comentários, né? Vai ser a identidade do equipamento, o acompanhamento do processo de calibração e o critério de aceitação. É o que nós vamos ver a seguir. Bom, para começarmos os nossos três comentários, é importante a gente primeiro falar de que o objetivo desse projeto nosso é apresentar os conceitos sobre os temas que nós estamos tratando, né? E a parte relacionada ao processo metrológico também nós vamos continuar apresentando sempre planilhas e fichas para facilitar o entendimento dos conceitos. Existem aplicativos para gerenciamento de equipamentos de medição quanto à calibração e verificação que estão disponíveis no mercado e podem ser adquiridos pelas empresas. Não é o nosso objetivo. Nessa etapa de identificar o equipamento de medição, né, nós criamos o que nós chamamos de ficha do equipamento de medição. Essa ficha mostra a identidade do equipamento. Começa com o código do equipamento, a localização do equipamento, que é o que dá rastreabilidade ao equipamento. Depois o número do inventário, que é importante para a contabilidade, né? Descrição do equipamento, a família do equipamento, se é temperatura,
a grandeza, se é pressão, né? Como a empresa decide subdividir em famílias esses equipamentos para facilitar o seu controle. A faixa de trabalho, a menor divisão, o fabricante e todos os pontos e tópicos que identificam esse equipamento. Para isso, nós criamos uma ficha do equipamento de medição, que é a sua identidade. Um ponto bastante interessante do processo de confiabilidade metrológica é o acompanhamento da calibração. Todo instrumento tem que ser acompanhado ao longo do tempo, né, para que as suas medições sejam confiáveis, né? Um exemplo de acompanhamento de processo de calibração e verificação é o que nós apresentamos a seguir. Nós resolvemos apresentar um exemplo em planilha Excel, que é o mais comum e mais utilizado no mercado, né? Mas nós, além de darmos o exemplo desse acompanhamento, nós introduzimos, né, o processo de identificação, né, do equipamento também nessa planilha. O que, nesse caso, né, caso a empresa decida fazer dessa maneira, ela não precisa ter aquela ficha de identificação. Ou seja, ela identifica o equipamento e acompanha o equipamento através da própria planilha Excel de acompanhamento e controle da calibração e verificação. Então, o processo de identificação, né, e controle do equipamento, ele pode ser feito dessa maneira, transferindo uma série de dados lá da ficha de identificação para uma planilha. Cada linha dessa representa uma identificação de um determinado equipamento. Então, nós temos aqui o código do equipamento, qual é o tipo de medida de controle que está sendo feito, se é calibração ou verificação, né? O fabricante, o modelo, sabemos qual é ele, o número de série, né? Poderíamos inserir aqui o patrimônio e mais outros dados. O responsável por esse instrumento, né, estaria estabelecido aqui, né? E aí teríamos também, dando seguimento a essa planilha, teríamos o processo de acompanhamento. No processo de acompanhamento, nós teríamos a periodicidade, teríamos o critério de aceitação, teríamos a data da última verificação ou calibração, né? Teríamos o número do seu certificado, que daria rastreabilidade ao certificado que está validando esse equipamento, né? O status, que seria o próprio acompanhamento, né? Onde na planilha Excel isso pode se tornar, através de uma fórmula, um processo de controle, né? Então, o equipamento, com base na sua periodicidade, poderia estar ok, poderia estar em alerta, por exemplo, com 3 meses antes de iniciar o novo processo de calibração, apareceria um alerta para que o laboratório metrológico pudesse entrar em contato com o usuário, né, que ele tem informado aqui no seu processo de controle e de identificação, e, a partir daí, estabelecer o novo processo de calibração. Teríamos aqui quem estaria verificando e o método, se fosse o caso de uma verificação ou de uma calibração feita pela própria empresa. Caso não tivesse necessidade desse método, teríamos aqui, né, um dado relativo ao laboratório que faria a calibração. Esse é um exemplo, né, de um plano de acompanhamento e controle de calibração e verificação. Aplicar o critério de aceitação é uma atividade que traz bastante dúvidas dentro da organização, principalmente porque é uma obrigação, né, e uma responsabilidade da organização definir os seus critérios. Nós vamos apresentar aqui 4 critérios que nós julgamos que seriam os mais interessantes a serem apresentados para que vocês entendam, né, toda essa complexidade, né, e talvez possa ajudar vocês nas decisões de utilização de critérios de aceitação, né? O primeiro critério
é o critério de aceitação com base em regulamentos. Esse critério ele é básico. A organização que produz para, por exemplo, para a linha de produtos compulsórios, né? Essa organização não tem como, né, não seguir esse tipo de critério de aceitação estabelecido em leis, em portarias, em resoluções, né? Que é o caso, por exemplo, de berços infantis, né? De componentes elétricos, né? De equipamentos de segurança. Esses são critérios de aceitação com base em regulamentos. Tem que se utilizar esse tipo de critério para a calibração dos equipamentos que vão controlar o processo de fabricação desses produtos e vão liberar esses produtos para o mercado, né? O segundo critério ainda é um critério que tem uma boa utilização, mas tem que ter um cuidado com relação a esse critério. O primeiro é um critério de aceitação com base em normas, né? Ele é usual e é aplicável quando você tem a norma que te dá essa facilidade, né? Por exemplo, na área da engenharia civil, você tem várias normas de estruturas de concreto que têm critérios de aceitação que auxiliam bastante esse segmento no processo de calibração de seus instrumentos. E o outro critério, que também é bastante utilizado, é o de especificações do fabricante daquele instrumento, daquele equipamento de medição, né? No caso, você poderia ter algumas dificuldades, né? A organização vai ter algumas dificuldades, porque essas especificações de fabricantes para um determinado equipamento, para um determinado instrumento de medição, ele tem um leque de abrangência enorme, né? Um instrumento de medição de temperatura pode estar sendo utilizado, né, num ambiente de trabalho bastante agressivo, né, e daí ele vai ter que ter certas condições dentro desses critérios de aceitação, ou pode estar sendo utilizado numa outra frequência, numa outra condição climática, muito mais confortável e que poderá, né, ser prejudicada, né, pelo critério de aceitação estabelecido pelo fabricante. Então você tem que tomar um cuidado, né, com relação à utilização desse critério, mas ele também é bastante válido e bastante aplicável, né? O terceiro critério que eu estou apresentando aqui como exemplo para vocês é o critério do intervalo de confiança, né, da amostragem que você realiza para estabelecer o critério de aceitação, né, que tem como base o ISO-GUM, que é o guia internacional para expressão de incerteza de medição. É um critério onde você vai trabalhar com o valor nominal da tolerância e com o alarme inferior, né, e o alarme limite superior, que você vai realizar esse tratamento através, né, da identificação desses dois alarmes, né, com base numa determinada amostragem que você vai estabelecer, né, relacionada à sua incerteza resultante, que é dada no seu certificado de calibração, né? E a partir daí, com base no seu valor nominal, você vai conseguir verificar, né, se o seu equipamento está calibrado adequadamente ou não. E o quarto critério, que é um critério também bastante utilizado e um pouco criticado ao longo do tempo, né, mas é um critério interessante também de utilização, que é o critério de aceitação, aonde você vai ter o intervalo resultante, né, que você identificou no seu processo de calibração, ele tem sempre que ser menor que o seu critério de aceitação. E esse critério de aceitação é baseado num divisor, né, da tolerância do seu produto ou do seu processo. Esse divisor normalmente ele varia de 3 a 15, dependendo da criticidade da medida que você está utilizando. Esse critério ele é bastante utilizado também, mas tem algumas críticas em relação a ele, devido a um pouco de subjetividade matemática em relação a esse critério.
mas ele é bastante utilizado. São esses 4 critérios que a gente apresenta para vocês, muito superficialmente, mas para vocês terem conhecimento, né, das possibilidades de utilização de critérios de aceitação. Bom, pessoal, terminamos mais um fascículo ISO 9001-2015, comentários e dicas. Espero que tenham gostado. Caso possam e caso desejam, por favor, façam comentários e deixem a sua curtida aí no nosso canal. Até a próxima!